Jacques Lacan, um psicanalista francês, transformou o campo da psicanálise em meados do século XX. Suas ideias, embora complexas, oferecem maneiras perspicazes de entender a mente humana, particularmente o inconsciente. O trabalho de Lacan permanece influente em várias disciplinas, incluindo psicologia, filosofia e crítica literária. Seus seminários em Paris atraíram um grande público ansioso para se envolver com seu pensamento revolucionário. A principal contribuição de Lacan foi sua releitura da obra de Sigmund Freud. Ele argumentou que as ideias de Freud sobre o inconsciente foram mal compreendidas e simplificadas. Lacan procurou trazer a psicanálise de volta às suas raízes, enfatizando a importância da linguagem e do simbólico na formação da nossa experiência. Seu trabalho desafiou as interpretações tradicionais de Freud, provocando debate e discussão dentro da comunidade psicanalítica. O ponto central da teoria de Lacan é a ideia de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Essa afirmação implica que o inconsciente, em vez de ser um reservatório caótico de instintos, opera de acordo com princípios linguísticos. Assim como a linguagem, o inconsciente é composto de significantes, significados e suas relações, criando significado por meio da diferença e associação. Esse conceito revolucionou a forma como entendemos a formação de nossos desejos, medos e senso de identidade. O trabalho de Lacan permanece relevante hoje, enquanto lutamos com as complexidades da experiência humana. Suas ideias oferecem uma lente poderosa para entender nossos desejos, motivações e a própria estrutura de nossas mentes inconscientes. Suas teorias continuam a ser exploradas e debatidas, demonstrando sua importância duradoura no pensamento contemporâneo. Lacan argumentou que as ideias mais importantes de Freud se concentravam na importância da linguagem e do simbolismo na compreensão da psique humana. Ele acreditava que as interpretações posteriores de Freud, particularmente aquelas que enfatizavam os impulsos biológicos ou instintivos, ignoravam a centralidade da linguagem na formação do nosso inconsciente. Para Lacan, o inconsciente não era simplesmente um repositório de desejos reprimidos, mas um sistema dinâmico estruturado pelos mesmos princípios da linguagem. Enquanto Freud reconheceu o papel da linguagem em seu trabalho, Lacan levou essa ideia adiante. Ele argumentou que o próprio inconsciente é formado através da entrada do indivíduo na linguagem, um processo que ele chamou de ordem simbólica. Essa entrada na linguagem, que ocorre durante a infância, marca uma mudança decisiva no desenvolvimento psíquico do indivíduo. A aquisição da linguagem altera fundamentalmente nossa relação conosco, com os outros e com o mundo ao nosso redor. A ênfase de Lacan na linguagem o levou a priorizar a terapia da fala na psicanálise. Ele via o ato de falar como crucial para acessar e analisar o inconsciente. Por meio da linguagem, o analisando pode articular e elaborar conflitos e desejos inconscientes. Lacan enfatizou a importância do papel do analista na interpretação da fala do analisando, prestando muita atenção aos atos falhos, metáforas e outras pistas linguísticas para descobrir significados ocultos. Ao enfatizar a estrutura linguística do inconsciente, Lacan forneceu uma nova estrutura para a compreensão dos fenômenos mentais. Ele mudou o foco dos impulsos instintivos para o reino simbólico, destacando como a linguagem molda nossos desejos, ansiedades e senso de identidade. Essa releitura de Freud teve um impacto profundo no campo da psicanálise, levando a novas abordagens de tratamento e uma compreensão mais profunda da mente humana. O inconsciente é estruturado como uma linguagem. É a frase mais famosa de Lacan, resumindo sua visão revolucionária da psicanálise. Essa ideia sugere que o inconsciente opera não através de uma confusão caótica de imagens e instintos, mas através de um sistema de diferenças e relacionamentos semelhante à linguagem. Lacan argumentou que, assim como a linguagem, o inconsciente é formado por um processo de significação, onde palavras ou significantes são ligados a conceitos ou significados. Para Lacan, o inconsciente não é um reino oculto de significados fixos, mas um sistema dinâmico onde o significado é constantemente criado e recriado através da interação de significantes. Assim como uma palavra deriva seu significado de sua relação com outras palavras em um sistema de linguagem,
nossos desejos e ansiedades inconscientes ganham significado através de suas conexões com outros elementos dentro do inconsciente. Essa compreensão do inconsciente como uma rede de significantes em constante mudança desafiou as visões tradicionais de um inconsciente estático e imutável. Essa estrutura linguística do inconsciente tem implicações significativas para como nos entendemos e nossas experiências. Nossos desejos, medos e até mesmo nosso senso de identidade não são predeterminados, mas são construídos através dos sistemas simbólicos que habitamos. Assim como a linguagem, o inconsciente está sujeito a lacunas, ambiguidades e deslizes, levando a mal-entendidos, interpretações erradas e ao potencial de mudança. Essa visão do inconsciente como fluido e dinâmico abriu novos caminhos para a intervenção terapêutica, focando em como a linguagem pode ser usada para remodelar nossa compreensão de nós mesmos e de nossas experiências. O conceito de Lacan do inconsciente estruturado como uma linguagem forneceu uma nova lente através da qual podemos ver a mente humana. Ele mudou o foco dos impulsos biológicos para o reino simbólico, destacando o papel da linguagem na formação de nossos desejos, ansiedades e senso de identidade inconscientes. Essa ideia revolucionária continua a influenciar o pensamento contemporâneo, desafiando-nos a considerar as maneiras profundas pelas quais a linguagem constrói nossa realidade. Lacan argumentou que nossa entrada na linguagem, que ele chamou de ordem simbólica, é um momento definidor em nosso desenvolvimento psíquico. Essa entrada não se trata apenas de aprender a falar, mas significa nossa imersão em um sistema simbólico pré-existente que molda nossa compreensão de nós mesmos e do mundo. A ordem simbólica abrange linguagem, leis, normas sociais, valores culturais e todos os sistemas de significado que estruturam nossa realidade. Essa entrada na ordem simbólica nos separa do real, um estado de ser indiferenciado que existe antes da linguagem e da simbolização. Embora nunca possamos acessar totalmente o real, sua presença é sentida como uma falta ou vazio constante dentro de nós. A ordem simbólica, embora forneça estrutura e significado, também introduz um senso fundamental de separação e perda. Lacan também introduziu o conceito do outro para explicar nossa relação com a ordem simbólica. O outro representa o mundo externo, incluindo outras pessoas, instituições sociais e normas culturais. Nossas interações com o outro são cruciais para nosso desenvolvimento, pois moldam nossos desejos, valores e senso de identidade. Nós internalizamos o olhar e as expectativas do outro, que influenciam como nos vemos e navegamos pelo mundo. A ordem simbólica e o outro não são entidades estáticas, mas estão em constante evolução através de nossas interações com os outros. Nossa compreensão de nós mesmos e de nosso lugar no mundo está constantemente sendo negociada e renegociada dentro do reino simbólico. Essa interação dinâmica entre o indivíduo, o outro e a ordem simbólica é central para a compreensão de Lacan da subjetividade humana.